Ok, boa noite a todos. Vamos iniciar então hoje mais um estudo, na quarta-feira. Vamos continuar a introdução ao livro do Apocalipse, né? Nós estamos ainda nesse momento de introdução, quando nós estamos falando sobre métodos de interpretação, linguagem apocalíptica, profecias e o modo como nós temos que usar das técnicas disponíveis para a interpretação do livro. Semana passada nós terminamos o assunto sobre tipologia, né? O modo de se analisar, análise literária e análise teológica, e falamos sobre várias coisas a respeito da tipologia. Nós vamos entrar hoje na questão da profecia, que é um assunto que é bastante visto aqui no livro do Apocalipse, né? E também na literatura apocalíptica. Nós vamos ver a diferença que há entre as duas literaturas, tanto a literatura profética como a literatura apocalíptica, ok? Vamos fazer uma oração então. Primeiro vamos orar pedindo que o Senhor nos conduza no decorrer desta aula, para que a gente possa compreender bem a palavra de Deus e entender aquilo que estaremos aprendendo, para podermos pôr em prática e assim melhor aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença e te pedimos, ó Deus, que nos guie nesta noite pelo Teu Espírito Santo, conduza esta aula, conduza todos que estão ouvindo, aos presentes também, para que nós possamos, ó Deus, estar entendendo aquilo que vamos estar aprendendo, para que nós possamos pôr em prática essas coisas em nossas vidas. Sabemos que é o Teu Espírito quem nos guia, é o Teu Espírito quem nos dá sabedoria, para assim Te servir melhor, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, continuando o assunto da necessidade que temos de entender o modo como nós interpretamos a palavra de Deus. Entrando no assunto de profecia, hoje nós vamos falar um pouco sobre o modo de interpretação de profecias e o que é profecia. E a questão da interpretação das profecias é um assunto muito complexo, não por causa das ferramentas que nós temos, mas a questão em profecia e linguagem apocalíptica não são as ferramentas como nós vimos nas outras aulas, é o modo como se aplica essas ferramentas na interpretação. Então há uma grande diferença no modo como as pessoas aplicam essas ferramentas para interpretar a palavra de Deus. Nós usamos assim como exemplo, nós temos um prego, um martelo, para pregar uma tábua, pregar alguma coisa. Nós temos as ferramentas certas, está ali o martelo, está ali o prego, e nós vamos pregar. Mas o modo como vai se usar, pode o trabalho não sair tão perfeito. Se nós não usarmos, por exemplo, o cabo do martelo ao invés da cabeça do martelo para pregar o prego, ou usar o prego ao contrário, o serviço não vai sair. Então, o grande problema na questão da interpretação das profecias é o modo como se aplica as ferramentas que temos em mãos. Então, nós vamos iniciar primeiramente falando sobre o nome profecia e profeta. Profeta, a palavra profeta vem do hebraico Nabi, né? E Nabi significa porta-voz, um porta-voz oficial. Então, quando o profeta, o Nabi, falava, ele falava como um porta-voz oficial de Deus, ou seja, ele estava transmitindo aquilo que Deus havia passado para ele dizer. Havia também em Israel, no Antigo Testamento, o profeta era chamado de vidente. No hebraico é roe, a palavra vidente. Então, vidente por quê? Porque muitas vezes Deus falava com o profeta em visões ou em sonhos. Então eles chamavam o profeta do vidente, aquele que via o que Deus estava falando com ele.
Então, o que acontecia? Ele via, Deus falava com ele, ele declarava para o povo a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha dito. E a profecia, geralmente, ela se refere a três coisas. Nós vamos ver aqui três tipos de profecia, a três coisas a que a profecia se refere quando o porta-voz de Deus, o profeta, se dirige ao povo. Então, a primeira coisa que a profecia se refere é em predizer eventos futuros. Então, nós vamos ter um exemplo disto no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Então, isso é uma característica da profecia, predizer eventos futuros, coisas que não aconteceram ainda. Nós vemos em todo o Antigo Testamento coisas previstas pelos profetas. Então, aqui no capítulo 1, no versículo 3 de Apocalipse, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a profecia anunciava algo que iria acontecer, aqui no caso do livro de Apocalipse, coisas que estavam próximas a acontecer. Então, o profeta recebeu de Deus e ele passa para o povo coisas que iriam acontecer. Então, se refere a eventos futuros. Nós vemos, por exemplo, o profeta Daniel, 500 anos antes de Cristo, ele profetiza algo que iria acontecer nos tempos de Cristo. Capítulo 9 de Daniel, quando ele fala sobre a vinda do Messias, ele dá 69 semanas, mais 7 semanas de anos, e faça o cálculo da profecia de Daniel, ela dá exato no tempo em que Cristo entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Essa é quando ele se apresenta como o rei de Israel. Então, o que acontece? Ele previu algo 500 anos antes de acontecer. E até muitos críticos colocavam em dúvida se aquilo que o profeta Daniel tinha escrito, devido à precisão que ele colocara no livro, aquilo provavelmente teria sido escrito depois dos acontecimentos, porque era muito exato. E isso ficou por muitos anos, muitas pessoas achando que a profecia teria sido escrita depois. Até que se acham então os pergaminhos do Mar Morto, e muitos diziam, agora nós vamos ter em mão, na época se falou muito a respeito disso, agora nós temos em mãos algo que vai provar que a Bíblia é um livro comum, não é um livro inspirado por Deus. E ficou por muito tempo até conseguirem ler os pergaminhos do Mar Morto, porque eles se desfaziam quando ia se ler os pergaminhos, até que acharam um meio de conseguir ler os pergaminhos sem que eles se desfizessem. E aí comprovou-se que os escritos que estavam ali tinham sido escritos muito antes dos acontecimentos, porque eram cópias, havia cópias do livro de Daniel, cópias de livros dos profetas, e aí confirmava a data dos livros quando tinham sido escritos. Então a profecia geralmente ela fala, uma das características da profecia é falar de algo, de coisas futuras, de coisas que iriam acontecer. Nós vemos um outro exemplo disso no Evangelho de São João, no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 51, quando o sumo sacerdote, que era Caifás, profere uma profecia que ia acontecer logo com o Cristo. Então ele diz assim no versículo 51, no versículo 50 ele diz, vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Aí no versículo 51 diz assim, ele não disse isto de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. Então veja que Deus estava falando através do sumo sacerdote que Cristo morreria. E isso aconteceu logo um pouco antes da morte de Cristo. Então, uma das características da profecia é predizer o futuro. Nós chamamos isso de profecia preditiva, ou seja, que prediz algo que virá. Uma outra
forma da profecia é revelar fatos ocultos, coisas que as pessoas ainda não sabem. Nós vamos ter um exemplo disso no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, dos versículos 67 até o 79, que é o cântico de Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista, e sua esposa era estéril e tudo, e nós sabemos a história, que Deus tinha falado com ele que ele iria ter um filho. E aí Zacarias, no versículo 67, ele diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Veja que aqui é uma profecia. Ele profetizou: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para livrar-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, que é o João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás o seu caminho, os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Então você veja que o pai do João Batista revela algo depois que ele ficou mudo, né? Depois, quando ele falou, ele profetizou algo oculto a todos, e que João Batista estava ali e ele era o precursor do Cristo. Ninguém sabia, porque como a profecia haveria dito que Elias viria antes do Messias, e Jesus aponta João Batista como sendo, quando vindo do poder, no espírito e no poder de Elias, e ele diz assim: e se vocês quiserem crer, João Batista era o Elias que havia de vir. Então, o Zacarias, ele profetiza algo que estava encoberto, fatos ocultos aos olhos das pessoas. Outro exemplo nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Do livro de Atos, versículos de 6 a 12. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 6 a 12. Ok? Então diz assim: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, e assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Então veja que Paulo iria pregar a palavra ali para o procônsul Paulo Sérgio, e o que aconteceu? O mago que estava ali tentava desviar o procônsul daquilo que Paulo estava pregando. E Paulo
sabendo que ele era mago e sabendo que ele estava tentando tirar o procônsul dos caminhos de Deus, fitou o olho nele e disse: você é o filho do diabo, você vai ficar cego, você está querendo desviar os caminhos de Deus. Quer dizer, algo que estava oculto, ele próximo do procônsul, tentando desviar o procônsul da fé, Paulo pega e descobre ele na frente do procônsul e mostra para ele quem que ele é. Né? Então, algo que estava oculto foi revelado. Então, isso daí é uma das características da profecia. Então, predizer, revelar algo que está oculto e ministrar instrução e consolo e exortação, muitas vezes em linguagem poderosa e arrebatada. Nós vemos aí, ainda aqui no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo, livro de Atos, capítulo 15, versículo 32. Olha só, linguagem de exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, uma das coisas que os profetas usavam era exortar e consolar os irmãos. Nós temos também o livro de Amós, e em todo o Antigo Testamento nós vemos a questão da palavra dos profetas. Então, o que nós vemos nessa questão? A questão da palavra preditiva. Quando os profetas predizem um futuro, é o caso que nós falamos aqui do profeta Daniel e tantos outros, Jeremias profetizando que que Jerusalém iria ser levado cativo para a Babilônia, e vários outros profetas revelaram o oculto. Nós vimos aqui a questão, o apóstolo Paulo, vimos também o profeta Natan, quando chega para Davi e, usando uma linguagem de parábola, conta para Davi a história da ovelha, da única ovelha e do homem que tinha uma única ovelha e do outro que tinha muitas e matou a ovelha do pobre homem, e revela para Davi que ele estava em adultério. Algo que estava oculto foi revelado pelo profeta Natan. E a exortação do povo, quando os profetas no Antigo Testamento chegavam e diziam: olha, se vocês não se converterem, Deus fará isso. Assim diz o Senhor: eu trarei para vocês punição se vocês não obedecerem à lei de Deus. Ouve, ó Israel, né? Buscai o Senhor teu Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todas essas exortações e também consolações, quando os profetas do Antigo Testamento diziam, Jeremias tem muitas palavras de consolações, quando ele diz da volta do povo do cativeiro: ó filha de Sião, não temas, o Senhor teu Deus te livrará. Todas essas palavras de consolação e exortação eram dadas ali pelos profetas. Então são três características da profecia: exortar, revelar e predizer. Três características são três características das profecias bíblicas. Bom, a Bíblia contém 31.124 versículos. Desses 31.124 versículos contidos na Bíblia, 8.352 são ou seja, 27%, são de profecias preditivas. São de predições de coisas futuras, coisas que iriam acontecer e aconteceram na história, e coisas que ainda não aconteceram na história. Então, Daniel profetizando 500 anos antes de Cristo, quando ele profetiza sobre os reinos que iriam se levantar, e começa a dizer que iria se levantar, depois de Nabucodonosor, iria se levantar o reino da Pérsia, Medo-Pérsia, depois iria se levantar o reino grego, depois o reinado romano e, por último, o reinado do anticristo. Nós vemos que esses outros todos aconteceram durante a história, eles se levantaram durante a história, como profetizou o profeta Daniel, em linguagem apocalíptica, mas foi uma profecia. E o último, que é o reino do anticristo, ainda não aconteceu. Então está por vir ainda.
Então ele prediziu, ele predisse algo que irá acontecer. Então 27% de toda a Bíblia é linguagem de coisas para o futuro. São essas coisas que nós estudamos. Então, a questão que, quando na Bíblia se prediz, usa-se de modo a proclamar. Uma das características da profecia, ela tem isso, ela prediz algo, né, e ela proclama ao povo que volte para o Deus vivo por causa daquela predição. Então, quando nós estudamos as profecias referentes ao futuro, essas profecias de maneira proclamada, de maneira a exortar-nos, o que acontece? Ela leva o povo a um compromisso mais sério com Deus, porque sabe que se Deus falou e aquilo já se cumpriu na história, tudo aquilo que Deus disse, aquilo que ainda não se cumpriu irá se cumprir com certeza. Então traz o povo para viver de maneira mais santa diante de Deus. Essa é uma das características mais fortes que nós vemos nas profecias. E a função da profecia é isso. Deus, ele fala ao profeta algo que vai acontecer, esse profeta exorta o povo, esse profeta revela o que está oculto, e o povo, ouvindo a palavra de Deus e dando ouvido, o povo se volta a Deus, ao serviço de Deus, por ser povo de Deus, por ser nação santa e nação escolhida de Deus. Bom, na linguagem apocalíptica, nós vamos ver, principalmente no século XX, é o século que mais se estudou linguagem apocalíptica, por causa dos acontecimentos que vieram se desenvolvendo no decorrer da história. Então, o século XX foi o século em que Israel volta a ser nação. E aí é um ponto para aqueles que estudam linguagem apocalíptica, literatura apocalíptica, porque eles veem coisas acontecendo que haviam sido profetizadas. Guerras, rumores de guerra, como Jesus já tinha profetizado, a profecia de Cristo, isso sempre aconteceu. Porém, algumas coisas que eram muito específicas, que começaram a acontecer no século XX, trouxe muitos especialistas a estudar mais a linguagem apocalíptica. E Apocalipse do grego, ele significa revelar ou desvendar, ou tirar o véu daquilo que estava encoberto. Por isso que o livro do Apocalipse, ele vai desvendar coisas que estão para acontecer em um futuro próximo. Quando nós falamos dos últimos dias começam logo depois que Jesus ressuscita e vai aos céus, começa-se os últimos dias. O que são os últimos dias? Os últimos tempos, porque a história da humanidade vem até o Cristo, o Messias, e do Messias para cá caminha para o final da história. Então, nós temos últimos dias, tanto de começando de Cristo até o final da história, como últimos dias também se revelando para os tempos das tribulações dos últimos dias. Perdão. Então, quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, costumamos estudar esse livro sempre junto com o livro do profeta Daniel. E o livro do profeta Daniel também há muita linguagem apocalíptica. E quais são as características da linguagem apocalíptica? Ela está cheia de visões, simbolismos. É preciso usar as ferramentas que temos para desvendar a questão daquele simbolismo que estamos vendo. Muitas vezes em linguagem enigmática. Muitas vezes também o escritor do Apocalipse, ele usa um pseudônimo, né? Ele coloca ali
o rei tal, o rei do sul, o rei do norte, não dando nome àquele rei, às vezes usando uma besta, que, como nós vamos ler no livro de Apocalipse, né? Vi uma besta que saía do mar e vi outra besta que saía da terra. Vi uma fera saindo do mar e outra fera saindo da terra. E aí essa linguagem simbólica, onde nós vamos discernir o que era o mar, o que representava o mar e o que representava a fera. Por que uma sai do mar e outra sai da terra? Porque são duas feras. Por que aquela fera que ele vê, aquela besta que ele vê, tem tantas cabeças e tantos chifres? O que significam cabeças e o que significam chifres? Do que o autor está dizendo? Então, outra característica da linguagem apocalíptica também, o foco da literatura apocalíptica, é consolar o povo e sustentar um remanescente justo. Você pode ver que toda a linguagem apocalíptica, o escritor vai falar de um remanescente. Então, o que acontece? Esse grupo remanescente que surge, isso nós lemos tanto o Apocalipse como no livro de Daniel, esse grupo é um grupo pequeno, que não tem muita influência política, e é um grupo que é perseguido, e é um grupo que é liberto por Deus. Que Deus vem e o liberta. A diferença que há da linguagem apocalíptica para a linguagem de profecia, nós vemos, por exemplo, no livro de Jó, quando nós lemos a história de Jó e tudo o que acontece, nós vamos aprendendo ali que Deus recompensa o homem justo. Então, Israel, se vocês não se voltarem a Deus, vocês vão ser castigados. Mas se vocês se voltarem a Deus, Deus vai perdoar os seus pecados. Jó, no livro dele inteiro, ele fala, né? Que Deus recompensa o justo, mas Deus pune o pecador. Os amigos de Jó diziam para ele: confessa o teu pecado, você está sofrendo isso porque você pecou. E Jó debate com eles no livro inteiro. Na linguagem apocalíptica, a questão do mal, independente do povo ser justo, o povo está passando por aquele momento de dificuldade onde será livre por Deus. É diferente. Deus, parece que na linguagem apocalíptica, as pessoas ímpias, o homem não vai ser punido. Parece, né, que não é o ímpio que está sendo punido, parece que da aparência que dá é que o justo está sendo punido. Depois nós vamos dividir aí a questão do justo com o ímpio e a questão dos salvos e dos justos que ficarão na grande tribulação. Mas geralmente na linguagem apocalíptica é isso, não é? Independente do que o povo faça para se voltar a Deus, independente da volta arrependida do povo para Deus, não depende do povo, depende de Deus de salvar aqueles povos. Na linguagem apocalíptica era assim. Ela não depende da ação do povo, como na linguagem profética. Na linguagem apocalíptica, ela depende da ação divina. E uma outra característica é que na linguagem apocalíptica, sempre quando cessa a linguagem profética, então começa ali a linguagem apocalíptica. Então, dá-se a entender que se cessou as profecias, como ali em Israel, por exemplo, fica 400 anos até o último profeta Malaquias, até João Batista, 400 anos sem Deus falar com Deus. Sem Deus falar com Deus, sem Deus falar com os homens, com Israel. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, surgiram várias ali, pseudo, ou visões, e os apocalípticos, os escritores apocalípticos diziam ter tido, para tentar de alguma forma consolar o povo. Nós vemos que o que aconteceu também no decorrer da história da igreja, veja, vem até Malaquias, 400 anos ali em silêncio, vem João Batista, vem o Cristo, vem a igreja, o Espírito Santo, vem o começo da igreja. Então você vê ali o apóstolo Paulo, você vê os profetas na igreja, você vê Paulo falando. E então, no ano 90, já no final do primeiro século da igreja,
quando João é levado para a ilha de Patmos, João tem uma revelação do livro do Apocalipse. Ele tem uma revelação apocalíptica a respeito das coisas que iriam acontecer. Isso aponta para o quê? No final do livro, João fala assim: aqui terminam as profecias e as visões. Aquele que acrescentar alguma coisa a esse livro, lhe será acrescentado os castigos que nele estão descritos, e aquele que tirar alguma coisa, lhe será tirado uma parte da árvore da vida. Então, o que acontece? Daí, nós vemos que finda-se a revelação de Deus para o homem, fechando o cânon da palavra de Deus. Daí surgem depois duas vertentes, duas linhas de pensamento, uma chamada os cessacionistas, outra chamada os continualistas. Os continualistas acreditam que Deus, mesmo depois do fechamento do livro do Apocalipse, Deus continuou a revelar coisas que iriam acontecer na história. Deus continuou a profetizar para o povo e a falar coisas ao povo. Os cessacionistas, ao contrário, dizem: não, terminou com o apóstolo João e foi o último dos apóstolos. E durante a história da igreja, nós vimos muitas coisas acontecerem, muitos falsos profetas se levantarem, e os que nos leva a compreender que a maneira mais segura de sabermos do futuro é irmos naquilo que está escrito na palavra de Deus, independente de que alguém diga outra coisa, ou diga ter tido uma revelação, ou visto algo de Deus. Então, como nós vemos que entre a linguagem apocalíptica e a profecia há as semelhanças do consolo, da exortação, da linguagem simbólica e de tudo mais, há também as suas diferenças, né? Então, vamos apresentar então algumas diferenças entre profecia, falar mais a respeito de algumas diferenças entre profecias e linguagem apocalíptica. Na linguagem da profecia, geralmente ela começa de forma oral. O profeta profetiza e depois ela é escrita. Na linguagem apocalíptica, ela é ao contrário, ela já vem, na maioria das vezes, já escrita. Por isso que Deus fala para João: escreve o que você está vendo. Põe no livro e escreve. Escreve o que você está vendo. Uma outra diferença, na profecia, na maioria das vezes, os oráculos são separados e breves. Já na linguagem apocalíptica, os oráculos são grandes. Ele vai longo, durante todo o livro, ele vai tendo uma sequência. Uma outra diferença, no gênero apocalíptico, a tendência do gênero apocalíptico é conter mais simbolismo, ok? Por um exemplo, animais e outras formas vivas. A profecia geralmente ela vem em forma mais direta. Então ela diz: se converta, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Na linguagem apocalíptica, geralmente você vai ver animais, você vai ver outras formas vivas. Daniel, quando ele vê um tigre se levantando com 4 asas, né, e depois o reino foi partido e tal. Então nós vemos o tigre representando o Império Grego, que era de Alexandre o Grande, as 4 asas do tigre representando os 4 generais de Alexandre o Grande que ficaram com o reino. Um deles foi o Antíoco Epifânio, né, que foi o que mais fez coisas terríveis contra Israel. Então nós vemos na linguagem apocalíptica esse tipo de simbolismo. Também nós vemos um dualismo na linguagem apocalíptica entre Satanás e o Cristo. Quer dizer, ali vai se levantar o anticristo. O poder que vai ser dado a ele é devido a Satanás, que vai dar o poder para ele e tal. O falso profeta, ao torno que na linguagem de profecia, Deus vem falando com o povo: eu vou fazer, eu vou acontecer. O gênero apocalíptico, ele consola e estimula o remanescente. Lembra que nós falamos que na linguagem apocalíptica sempre tem um remanescente?
ele consola e estimula. Na linguagem profética, geralmente é de castigo. Então, quando o profeta vinha, ele dizia, Deus vai castigar. Por exemplo, Elias vem e fala, ó, o céu ficará fechado por 3 anos e meio, não vai chover, por castigo, por vocês estarem adorando ídolos. A linguagem apocalíptica, ela vem como um consolo a este povo, dizendo, olha, Deus está no controle e Deus dará o livramento e Deus dará a salvação, porque é um povo escolhido por Deus, um povo fiel, ao qual Deus escolheu e irá resgatar. Na linguagem, como eu disse antes, na linguagem apocalíptica, não tem interferência humana. Deus virá e irá fazer. Diferente, por exemplo, da linguagem profética. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, não é? Diz a profecia, se converter e orar e confessar os seus pecados, então eu virei e sararei a terra. Então, dependia de uma resposta imediata do povo. Na linguagem apocalíptica não, vai acontecer tudo isso aqui, ó. O anticristo virá, o anticristo vai fazer isso, o anticristo vai fazer aquilo, vai haver a perseguição, vai haver isso, vai haver aquilo, para aqueles que ficarem aqui. No decorrer do livro do Apocalipse nós vamos falar a respeito dos que vão ficar, dos que irão subir. Mas vem o consolo de Deus para este povo. Vocês são meu povo e vocês e eu irei livrar vocês. Então, tendo em vista essas questões sobre a linguagem e o como nós vamos usar para interpretá-la, a primeira coisa que nós vamos estar falando aqui é o seguinte: por que então há tanta diferença de interpretação num livro como é o do Apocalipse? Como nós dissemos, a questão do modo como se usa aquela ferramenta. Lembra que nós falamos, quando estamos falando sobre tipologia, sobre a questão de usar as ferramentas certas quando você está usando a tipologia, e ter o material em mãos, quando você tem uma profecia e você tem o material em mão para interpretar aquela profecia. Nós citamos até o profeta, quando estava lendo a profecia do profeta Jeremias, Daniel estava lendo e disse, eram 70 anos, porque ele já tinha em mãos o material que tinha. Nós vamos ver aqui que na interpretação do livro do Apocalipse, nós temos ali, então, pelo menos 3 tipos, três tipos de interpretação diferente a respeito do final dos tempos, estudando o livro do Apocalipse. Nós chamamos isso 3 interpretações escatológicas. Escatos, que vem do grego, e significa últimas coisas, não é? Então, essas 3 interpretações escatológicas que temos, uma chama-se a interpretação amilenista, a outra chama a interpretação pós-milenista, e a outra é chamada a interpretação pré-milenistas. Não é difícil não, parece complicado, mas é fácil. Nós vamos dar aqui vamos dar aqui devagarinho, nós vamos chegando lá, não é? Então, de onde parte o princípio da interpretação amilenista? Parte do princípio, aí tem a palavra milênio, né? Amilenista. Esse artigo a, no grego, ele significa uma negação. Então, quando se diz amilenista, nós vamos ler no livro do Apocalipse que Cristo reinará 1000 anos sobre a terra. Esta interpretação sobre o milênio de Cristo, ela é literal ou simbólica. Aí você tem a ferramenta, mas você não tem o material em mãos, você tem a ferramenta. Nós interpretamos esses 1000 anos como literais ou como simbólicos. Os amilenistas, que dizem que o milênio é simbólico, que diz que não haverá um milênio de 1000 anos literal na Terra, eles interpretam esta passagem, este milênio, como simbólico. Então, Cristo veio, Cristo
morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Desde então, quando o Espírito Santo vem e a igreja começa, para os amilenistas, desde que a igreja existe até agora, nós estamos vivendo esse tempo do milênio, é um tempo da igreja reinar sobre a terra. Então eles dizem, o reinado de Cristo na terra é o tempo da igreja, é o tempo em que a igreja estará aqui. Então é o milênio. Essa é a interpretação simbólica dos 1000 anos que Cristo virá a reinar na terra. A outra linha de pensamento são os pós-milenistas. Ela é mais ou menos parecida com os amilenistas, quando ela diz que também o milênio é simbólico e que Cristo virá no final, Cristo volta para julgar todos os povos no final desse período de milênio. Porém, não como os amilenistas dizem, né? As coisas vão indo, e elas têm vão piorando até Cristo vem, elas começam a piorar, Cristo vem e julga todos os povos. Os pós-milenistas é parecida, porém a igreja vai vencendo, a igreja implanta o reino de Cristo e aí Cristo vem e julga. Então, são parecidas as duas. E a outra visão, a última visão da qual nós falamos, são os pré-milenistas, que é a linguagem mais literária, mais literal dos escritos apocalípticos. É claro que mesmo nós interpretando o livro do Apocalipse de maneira literal, não é aquele, mesmo a pessoa que seja o mais literalista possível, ele não vai dizer que a mulher que estava sentada sobre uma besta, ou a mulher que estava sentada sobre 7 montes, era literal, porque senão a mulher tinha que ser muito grande. Não é? Então, claro que é um símbolo. Então, por mais literalista que seja a pessoa, esse literalista ele reconhece que aquele que ali é um símbolo. Porém, o símbolo aponta para algo literal. Então, os que creem na visão pré-milenista, creem que os 1000 anos de que Cristo fala são 1000 anos literais, 1000 anos contados, não simbólico. E nós vamos entender o porquê que eles creem assim. Mas não termina aí. Os pré-milenistas, que acreditam que haverá 1000 anos para que depois venha o fim, os pré-milenistas se dividem em 3 grupos. Aí quase complicou, né? Então, dentro dos pré-milenistas, nós temos outros 3 grupos. Um chamado pré-tribulacionista, outro chamado mid-tribulacionista e outro chamado pós-tribulacionista. Então, o que acontece? Sabendo que os pré-milenistas interpretam o livro do Apocalipse de maneira literal, os 1000 anos irão haver. Os pré-tribulacionistas, porque haverá uma tribulação de 7 anos, segundo o livro de Daniel. Então, lendo a profecia do livro de Daniel, onde o anjo chega para Daniel e diz para ele assim, olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, Israel, 62 semanas mais 7 até o Messias, o Cristo. Depois o Messias será cortado. E aí ele vai continuando a profecia, depois haverá a abominação, da desolação da abominação que irá acontecer e tal, e todas aquelas. Nós vamos estudar isso mais minuciosamente quando estivermos falando sobre a profecia do livro do Apocalipse. E ele termina com 62 mais 7, são 69 semanas, e Daniel não fala da última, porque o anjo tinha dito que eram 70, mas até o Messias são 69. E a última semana, que são 7 anos, ele não fala. Então o que acontece? Esses 7 anos são os 7 anos de tribulação dos últimos dias, essa visão pré-milenista. São as 7 semanas que se dará no final dos tempos, 7 anos de tribulação antes da volta de Cristo. Os pré-tribulacionistas, aí vem a palavra tribulação, creem que Jesus levará a igreja antes da tribulação. Antes de começar os 7 anos de tribulação,
antes que o anticristo se manifeste, Jesus vem e arrebata a igreja. Ok? Essa é a visão dos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Os pré-milenistas midi-tribulacionistas, daí vem a palavra midi, creem que Cristo virá buscar a igreja no meio da tribulação. E aí eles têm a visão, quando começa do livro do Apocalipse, do capítulo 4 até alguns capítulos até a metade da tribulação, capítulo 19, se não me engano, ou depois a gente vai ver isso mais particular. Dali, Jesus vem, quando a igreja está no meio da tribulação, Jesus vem e leva a igreja. Depois, a outra metade, que chama a grande tribulação, fica para os que ficarem. E depois tem os pré-milenistas, pós-tribulacionistas. Estes acreditam que a igreja passará pela tribulação. A igreja vai enfrentar a tribulação, esses 7 anos de tribulação, quando o anticristo vem e o anticristo implanta o seu reino. Eles acreditam que a igreja então passará por esses 7 anos de tribulação, e depois desses 7 anos que Cristo vem para julgar, e aí ele leva a igreja consigo. Então, tendo em vista, tendo em mãos estes 3 tipos de interpretação dos finais dos tempos, e dentro desses 3, mais 3, dentro do pré-tribulacionismo, nós vamos ver o porquê e qual posição nós adotamos e o porquê adotamos tal posição, devido ao modo literário. Quando nós dizemos é literal ou é simbólico, quem nos leva a interpretar de maneira correta ou da maneira como a Bíblia nos manda é a própria Bíblia. Então, quando Deus proferiu algo, quando Deus profetizou as profecias que vieram do Antigo Testamento, mesmo em linguagem apocalíptica ou em linguagem profética, elas se cumpriram de maneira simbólica ou elas se cumpriram de maneira literal. Um exemplo que nós temos foi quando Jesus estava saindo do templo e mostrava os discípulos dizendo para ele: mestre, olha só esse templo, olha as paredes desse templo, olha o tamanho dessas pedras, que coisa magnífica. E Jesus chega e diz para eles assim: disso tudo que vocês estão vendo aqui desse templo, não sobrará pedra sobre pedra. Nós sabemos que, como nós vimos, que a Bíblia usa, e muitas vezes, linguagem hiperbólica. Há muitas hipérboles na Bíblia. Por um exemplo, principalmente quando está se contando a história de Israel, diz assim: e Deus destruiu todo o gado do Egito. E aí o que acontece? Um pouco mais para frente nós vemos, e o resto do gado. Então não era todo, não é? Era a maior parte, e todos os que ficaram, aí depois nós vemos outras pessoas, não eram outras, eram a maior parte. Então, não é erro histórico, é linguagem hiperbólica, que é comum, isso não é errado, é se usado linguagem hiperbólica em muitas partes da Bíblia. E aí nós precisamos discernir quando está se usando linguagem hiperbólica e quando está se usando simplesmente uma linguagem comum. Mas quando Jesus diz que desse templo não vai ficar pedra sobre pedra, ele não estava usando uma linguagem hiperbólica, ele estava profetizando realmente o que era. Isso se cumpriu exatamente 100% como Cristo havia dito. Porque quando o general Tito entra no ano 70, invade o templo, ele destrói o templo e arrastam-se as pedras do templo, porque botam fogo no templo, derretem o ouro que tem lá, arrastam-se as pedras, tiram o ouro que está lá e levam-se. Então isso aí foi cumprido 100%, literalmente da maneira como o Cristo disse. Fazendo as contas do que o profeta Daniel fala das semanas, e as semanas são semanas de anos, porque muitas vezes na linguagem profética há semanas de anos. No hebraico, as letras elas têm um valor numérico.
Então vai de dezena até de 1 a 10, vai a letra Aleph, vai na Aleph, Bet, Gimel, cada um tem um valor. Depois de um tanto começa a valer dezenas, depois começa a valer centenas, depois milhares e assim por diante. Então, o que acontece é que quando Daniel profetiza e se faz a conta, desde a ordem de saída do povo que estava cativeiro em Babilônia, desde a ordem que Deus dá para eles saírem, para reconstruir Jerusalém, até o Messias, ele faz a conta, 62 semanas. Aí você faz a conta em anos, e anos são anos proféticos de 360 dias, quando se faz a conta dos números, vai dar exato o dia em que Cristo entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Então o que acontece? Esta profecia foi cumprida literalmente, não houve ali um simbolismo. Então por esta razão, crê-se que quando fala do milênio, quando o apóstolo João está falando do milênio, crê-se que são 1000 anos literais, não crê que são 1000 anos simbólicos, ok? Mesmo o livro do Apocalipse sendo um livro cheio de simbolismo, há literalismo também no livro. Quando João escreve as cartas, por exemplo, para as 7 igrejas que estão ali na região da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, quando João escreve ao anjo da igreja que está na igreja de Filadélfia, diz o Espírito, conheço as tuas obras, conheço isso, conheço aquilo outro e tal. Ele fala em linguagem simbólica, mas ele usa linguagem também literária. Olha, você faz isso, isso, isso e isso. Se você não se arrepender, eu virei contra ti. Então, nós vemos ali que, apesar de ter uma linguagem simbólica, ela tem também uma conotação literal. Então, quando João fala 1000 anos, nós entendemos que ali há uma linguagem literal de 1000 anos que Cristo irá reinar aqui na terra. Quando fala também da questão do anticristo, de 7 anos, quando ele faz um tratado de 7 anos e no meio desse tratado ele quebra a aliança com o povo de Israel, creio que são 7 anos literais de que a palavra de Deus está falando. Então, tomando em conta todas essas coisas e o modo como as profecias vieram se cumprindo no decorrer da história de maneira literal, toma-se em conta que esses 1000 anos são 1000 anos literais, no qual Deus revela a João, e Cristo depois virá aqui desse mundo, reinará ainda 1000 anos aqui com a igreja, sendo a igreja para governo, e aí então depois virá a eternidade, os novos céus e a nova terra. Nós estaremos estudando a respeito disso, quando nós estivermos entrando no livro do Apocalipse. A semana que vem nós vamos somente dar mais algumas introdução no livro do Apocalipse e talvez consigamos entrar no capítulo 1. Né? Ufa! Se tiver algumas questões também, como perguntas e tal, algo que não ficou muito claro, vocês podem deixar, aí no quem está assistindo pelo Facebook, pode deixar escrito aí embaixo nos comentários do Facebook, deixa a pergunta ali embaixo, e nós vamos estar respondendo a semana que vem, antes de entrarmos diretamente na aula. Essas questões de interpretação são um pouquinho complicadas, mas não são tão difíceis. Quando nós começamos a estudar o livro, nós vemos que a coisa não é tão complicada do jeito que nós imaginávamos, como nós dissemos a semana passada. Então, relembrando o que nós vimos hoje, né? Vamos falar sobre linguagem simbólica como linguagem literal, literalismo, simbolismo e todas essas coisas, e como é que nós interpretamos os símbolos. Os símbolos não podem ser interpretados de maneira a nós mesmos temos uma ideia, eu acho que significa isso. Não, a própria Bíblia nos aponta o que o símbolo significa. E também não podemos pegar símbolos modernos para interpretar o simbolismo antigo. Coisas que na modernidade, que nos nossos dias de hoje
tem um simbolismo para nós. Há uns tempos atrás tem um outro tipo de simbolismo. Então, não esquecendo, eu creio que o pessoal está com o caderninho aí, anotando as suas dúvidas e anotando a aula, não é? Nós falamos aqui da importância de você ler aquilo que aprende, aquilo que está estudando, para melhor guardar em mente. E para voltar atrás durante a semana e estudar e tirar dúvidas, né? Anotar as dúvidas que tiver e fazer perguntas, ok? E que então por hoje nós vamos terminar aqui para que não fique muita coisa na cabeça, né? E aí acabe a gente não guardando muito ou às vezes misturando às vezes alguma coisa. Mas a semana que vem nós estaremos então voltando, falando mais a respeito, mais uma introdução do livro do Apocalipse, onde ele foi escrito, por que foi escrito, quando, o que estava acontecendo. Vamos falar sobre o 7-11, né, que nós falamos na última aula, o 7-11 do Apocalipse, o que estava acontecendo ali quando João esteve prisioneiro na ilha de Patmos. Ok? Vamos orar então, agradecendo a Deus por mais essa aula e pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e que o Espírito dele continue nos conduzindo naquilo que estamos aprendendo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por esta aula de hoje. Te louvamos, Jesus, pelo teu Espírito Santo e por revelar a nós, Senhor, as coisas que estão para acontecer. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos consola, a tua palavra nos traz ânimo, Senhor. E nos traz a certeza de que estaremos um dia contigo. E que o Senhor é o Deus que nos protege e que o Senhor é o Deus que nos guia. Obrigado, Senhor, por mais esta aula. Que o Senhor possa estar conduzindo as nossas mentes durante essa semana, em tempo que estaremos meditando aquilo que nós estudamos hoje, Senhor. Abençoa cada um que está no seu lar, a cada um que está aqui presente também. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ó Deus. Te louvamos por tudo, te louvamos pela tua palavra, Senhor, pelos teus servos que o Senhor enviou para que as escrevesse para nós, Senhor. E te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém.